tá? Porque isso aqui ele usa um método para representar a descontinuidade do solo, né? Saindo do meio isolante para o meio contínuo, usa o método das imagens, então acaba havendo a influência também da altura, porque a mútua entre dois condutores inclui a mútua do condutor entre os condutores e a mútua entre o condutor e as imagens. Tá? E o cálculo das mútuas que vão existir nos condutores de retorno por terra, esse vai demandar também o conhecimento da resistividade do solo, tá? Que é um parâmetro que depende da região, né, onde o sistema estiver instalado. Então, a cotação aqui, vamos dizer, das distâncias, só para deixar aquelas expressões anteriores completas, também não vem ao caso fazer esse detalhamento, tá? Eu estou chamando isso daqui, e o objetivo de colocar isso aqui é para que nós tenhamos uma ideia de quão assimétrica são as mútuas que existem entre os condutores e o quanto isso pode impactar no desequilíbrio do meu sistema. Tá? Então, eu peguei duas estruturas típicas aqui, esse velho poste de madeira aí, da rede de média tensão, estrutura N1 ali, de N de normal, né? Com os seus respectivos espaçamentos. Eu não sei se esse aqui é o espaçamento da CE, viu? Acho que não tem ninguém da CE aqui. Essa foi a figura mais bonita que eu achei. Não que ela seja muito bonita, mas que de melhor qualidade que eu achei de um poste, tá? Com as cotas. Tá? Algumas companhias mudam um pouquinho aqui, essas distâncias aqui, 10 centímetros para lá, 10 centímetros para cá. Tá? Mas isso não vai modificar muito o comentário que eu vou fazer. E com relação à rede de baixa, tá? Então os condutores são geralmente colocados de maneira vertical, né? E espaçados de 20 centímetros. Esse aqui é um padrão mais ou menos comum. Acho que eles usam a mesma ferragem, então acaba ficando na mesma estrutura. Então, pegando aquela rede nossa de média tensão aqui, eu peguei um setor com comprimento de 1 km, estou considerando a frequência de 60 Hz, é baixa para alguns aqui, né, mas pegando pelo menos a fundamental. E a resistividade do solo, eu peguei 300 Ω metro, que é um valor que, para o Rio Grande do Sul, aqui, ela varia de 100 a 400, tá? 150 a 400 Ω metro, tipicamente, mas é lógico, né, que em algumas instalações esse valor é bem superior, principalmente quando é um engenheiro civil, né, que vai escolher o sítio para instalar, por exemplo, uma subestação, ele vai escolher um lugar que tenha rocha, né? Que aí ele economiza na fundação, e quando o cara vai fazer o projeto da malha de terra, aí ele sofre, porque o negócio é 800 Ω metro, mas aí não é problema dele, né? Tá? Então, essa configuração é uma configuração típica de um circuito de média tensão, e nós temos aqui os valores daquela matriz de impedâncias, para dois cabos, que são cabos quase que extremos, tá? Um cabo 1/0 e o cabo 336, tá? Como o menor cabo e o maior cabo, tá? Então, nós observamos que as mútuas, elas são iguais nos dois casos, porque a estrutura é a mesma, tá? A resistividade do solo é a mesma também, ela acaba impactando um pouquinho, pouco, mas impacta, tá? Em função do retorno pela terra. E nós observamos aqui, ó, que os valores das mútuas variam de, vamos lá, 24 até 15. Tá? É um pequeno desequilíbrio, né? Geralmente, quando a gente vai fazer essa representação utilizando o circuito de sequência, é necessário utilizar ou considerar que os acoplamentos são todos iguais. Tá? Não é que o circuito de sequência ou o modelo por fase ignore o acoplamento, né? Ele considera o acoplamento médio, né? Então, ele vai pegar esses valores aqui, tá? Vai pensar que o valor que vai ser usado é a média desse valor e resolve o problema todo ele, considerando o acoplamento igual. Tá? A gente vê que não é igual, mas não é muito diferente também. Tá? E a maior impedância ainda é a impedância própria aqui, né? Que nos circuitos equivalentes por fase, elas vão incorporar aqui o acoplamento mútuo, né? Então, o valor que se usa não é bem esse daqui, o da própria da fase ZAA, e sim uma combinação dele com
os acoplamentos mútuos. Eu acho que na lâmina, um pouco mais para frente, eu coloco ali, quando defino lá a impedância de sequência positiva. Tá? E o que a gente nota da diferença de um para o outro, basicamente, é a diferença na resistência. Tá? Então, aumenta a seção do condutor, a resistência se modifica de maneira significativa e a indutância se varia de uma maneira muito pequena, tá? Já que a variação no diâmetro do cabo também não é muito grande. Tá? No circuito de baixa tensão, aí aquela configuração vertical, né? Também os 300 ohms, a gente observa basicamente as mesmas coisas que no outro circuito. O acoplamento mútuo aqui é um pouquinho maior, né, do que comparado com o circuito aquele outro de tensão maior. Tá? Os condutores aqui eles estão proporcionalmente mais próximos. Né? Mas, de qualquer maneira, se vocês observarem aqui, ó, considerar uma mútua, pegando esses três valores aqui, usar o valor médio para representar isso aqui, é melhor ainda do que no circuito de média tensão. Tá? Então, a representação para o circuito de sequência aqui, para a rede, ela é razoável, pelo menos no meu entender. E em frequências baixas, isso vai funcionar bem. Tá? Aí, os valores aqui, que às vezes chamam a atenção, dessa linha de baixo aqui, que representa a Terra, né? A Terra, a gente olha aqui, ela é quase que melhor condutora do que o cobre, né? Às vezes impressiona um pouco isso daí, né? Mas é que nós temos que pensar que o volume é bem grande, né? A seção transversal de terra ela é infinita, né? Então isso ajuda um pouco na diminuição desses valores de próprios e mútuos. Tá? Também usei os mesmos condutores aqui. Alguém vai dizer assim, bah, mas alumínio ainda não é muito usado, né, em baixa tensão. Tá? Mas, de qualquer maneira, o que vai mudar, tá, é um pouco no valor, um pouco sensível, vamos dizer assim, no valor da resistência, né, na parte real dessa impedância, e uma modificação também, assim, mas bem menos sensível nos valores das reatâncias, tá? Já que os diâmetros, ou a influência do diâmetro não é tão grande no cálculo desses parâmetros. Então, de uma maneira geral, né, nós temos aquele circuito equivalente por fase, que considera uma única impedância, que é a impedância de sequência positiva, porque pensa que o sistema ele é totalmente equilibrado, tá? E aí a impedância essa que é usada é a própria menos uma vez a mútua. Tá? No caso de sistemas com condição de desequilíbrio mais intensa na carga, tá? Ele pode ser representado, esse desequilíbrio, por intermédio de componentes simétricas, tá? Desde que a gente considere o acoplamento igual. Tá? Não que seja impossível usar componentes simétricas trabalhando com acoplamentos desiguais, tá? Mas é que não vale a pena. Né? O sistema não fica... As redes de sequência mantêm acoplamento se nós levamos em conta os acoplamentos diferenciados. Tá? Então, aí, quando o cara quer representar o sistema com acoplamentos desiguais, vai utilizar uma representação por fase mesmo, tá? Completa, polifásica. Tá? E eu vejo um estudo que vai ter que começar a ser introduzido, principalmente quando começar a se pensar em operações com frequências maiores. Aí, ao invés das simplificações, né, é uma palavra, um neologismo meu ali, uma complificação aí, ou de alguém que falou antes de mim, não sei, nós vamos ter que começar a introduzir a capacitância em derivação, tá? Porque ela já é, assim, observável seus efeitos já para estudos de curto-circuito, tá? Que estão mais ou menos numa faixa de frequência que não é muito alta. Viu? Então, na faixa lá dos kHz, um transitório dessa faixa aí, a capacitância já começa a ser importante, principalmente nesses algoritmos de detecção de falta, localização, né?
para determinar onde que a falta aconteceu a partir de uma medição de corrente realizada lá na saída do alimentador da subestação. Então, se não leva em conta essa capacitância, os erros, às vezes, podem ser importantes. Isso aqui é um muito maior, viu? Isso mudou. Acho que isso foi só isso. Bom, o problema maior está na representação da carga. Tá? A rede, nós vimos que é fichinha. Tá? Permanece basicamente ao que já foi feito, estudado em nível de tensão mais alto. Agora, a representação da carga é um problema muito mais complexo. Tá? A rede está parada, né? Depois que o cara montou a linha, ela está lá, a gente tem como olhar e representar ela. A carga, aí ela é uma coisa que é bastante dinâmica. E não só ela é dinâmica, tem essa natureza variável no tempo, como ela tem uma natureza variada no tipo de equipamento. Tá? Então, eu coloquei essa figura, não é muito nova, mas isso aqui tem uma inércia grande, tá? Mas mais ou menos, porque às vezes a pessoa tem ideia, ou eu tinha algum tempo atrás, a ideia de que tem vários erros, né? Que pensa, o Brasil é um país com matriz hidráulica, matriz energética baseado no recurso hidráulico. Tá? Bom, não é, né? O Brasil é dependente de petróleo e a maior parte do nosso energético mais importante ainda é o petróleo. Eu acho que está perto dos 40%. Tá? A lenha também é um energético importante. Tá? E aí, depois disso daí, começa a entrar aqueles recursos que são convertidos em energia elétrica. Tá? Então, dentro dos demandadores de energia elétrica, tá? Nós temos a indústria com uma fatia grande, mas tem também a parte residencial aqui, que é o verde, com uma participação bastante importante. Tá? Então, nós, na nossa casa, somos importantes para a rede elétrica, não apenas a indústria. A indústria gasta mais energia, mas eles usam outros energéticos, tá? Além da energia elétrica. E o uso desses recursos elétricos, né, em termos de uso final, a gente observa aqui que a parte de aquecimento é importante. Aquecimento usando energia elétrica é uma coisa bem característica de residencial mesmo. Né? Tá? A indústria usa, às vezes, na parte de fundição, né, fornos a ar, coisa e tal, mas geralmente a parte de geração de calor não é feita usando eletricidade. Tá? Vai usar uma queima de alguma coisa fóssil ali. Tá? Ou lenha mesmo. E outro uso forte aqui é a questão da refrigeração. Isso aqui é a parte de climatização, né, bastante, e geladeira mesmo. Tá? E iluminação representando um fator importante aqui, grande participação disso aqui de iluminação pública. Tá? Que cada vez mais são cargas não lineares. Né? Então, essa parte de aquecimento aqui, a maior presença aqui ainda são cargas lineares, fora agora alguns dispositivos aí controlados, mas são ainda chuveiros, ainda muito caros ainda, então não é todo mundo que tem acesso a isso. E a parte de refrigeração aqui, que basicamente é força motriz. Né? Eu coloquei esses números aqui, eu vou deixar ali para quem olhar depois da apresentação. Então, a nossa carga aqui, ela tem uma característica geral, que é variar no tempo e com relação ao valor da tensão de atendimento, ela também varia com relação a isso. As cargas do tipo industrial e comercial geralmente vão ser equilibradas, vão ter um comportamento mais previsível e tem um crescimento e uma variação geralmente modular. Tá? Modular no sentido de que a indústria ela aumenta o consumo dela quando ela ativa uma outra linha de montagem, ou instala uma nova linha de montagem, ou instala uma nova indústria. Então, do nada, passa a existir uma determinada demanda,